Eu sabia que um pré-difono externo podia melhorar o som do toca-discos, mas eu não esperava perceber a diferença tão rápido. Os primeiros discos que eu ouvi com o Box X5 da Fosi eram discos que eu tinha escutado poucos dias antes, na mesma semana, usando o pré-embutido do toca-discos. Então ficou razoavelmente fácil de eu perceber a diferença. Nesse disco eu vou falar sobre o Box X5, mas principalmente sobre o que mudou na minha experiência de ouvir vinil depois dele. Antes de falar do Box X5, uma coisa importante. Muita gente nem sabe o que é um pré-difono, um pré-amplificador de fono. Todo toca-discos precisa de um pré-difono. O sinal que sai da cápsula do toca-discos é um sinal extremamente baixo e ainda por cima ele ainda precisa de uma equalização específica que chama curva RIAA. Esse sinal precisa ser amplificado e ele precisa ser corrigido por conta dessa curva específica antes de seguir para um amplificador ou para as caixas ativas. E é exatamente isso que o pré-difono faz. Muita gente acha que só existe o toca-discos e as caixas de som, principalmente com esses sistemas modernos de pré-embutido mais caixas ativas, mas não existe isso. Se o toca-discos funciona corretamente, ele está usando um pré-amplificador fono de qualquer maneira. Ou você está enxergando o pré-difono no seu sistema, ou ele está embutido no seu toca-discos, quer você saiba, quer não. A maioria dos toca-discos hoje, principalmente os de entrada, eles têm um pré-difono embutido. Geralmente tem uma chavinha lá atrás que você escolhe se você quer usar o pré-difono do aparelho ou se você quer ignorar o pré-difono do aparelho e usar um pré dedicado. E é isso que o Box X5 faz. A proposta é substituir o estágio fono interno embutido por um estágio fono externo com circuito superior, com componentes de qualidade superior. Ele é compatível com cápsulas Moving Magnet, magneto móvel, e MC, Moving Coil, bobina móvel. E ele tem 4 níveis de ganho: 38 decibéis, 48, 56 e 66. Então ele consegue atender desde os sistemas mais básicos, que geralmente usam cápsulas de magneto móvel, até os sistemas high-end que muitas vezes usam bobina móvel, que tem a saída mais baixa. Então, para isso você tem um ganho maior. Aqui no meu sistema, como os meus amplificadores são muito cavalos, eles dão com muita folga para as caixas de som. Eu nunca passei da metade aqui, porque se eu chegar antes da metade, as caixas de som já atingem 90 e poucos decibéis. Então, no meu sistema, eu nunca preciso usar mais do que o primeiro nível de ganho. Eu nunca preciso usar mais do que os 38 decibéis de ganho. Eu até consigo colocar no 48 se eu quiser, mas se eu colocar no 48, eu tenho que deixar o volume bem aqui, o knob de volume, eu não passo nem daqui. Então, para ter um controle maior e também para evitar o ruído de fundo, que o Box X5 deixa um ruidinho de fundo às vezes, eu prefiro deixar no ganho menor de 38 decibéis para que eu possa ajustar o knob com uma margem maior de ajuste de volume aqui. Aí geralmente quando eu quero ouvir muito alto, eu vou aqui perto da metade, no máximo aqui. E aqui eu já menciono uma coisa interessante. Ele tem um preço muito acessível. É claro que para nós brasileiros, com poder de compra horroroso que a gente tem, nada é realmente barato, né? Mas isso aqui, quando ele está com estoque local no AliExpress, você consegue comprar ele de 490 a 600, 650 reais. Vai depender muito do câmbio do dólar no dia, da promoção, do cupom que você vai conseguir usar. De qualquer modo, sai muito mais em conta do que você comprar dessas marcas europeias. E muitas vezes ele ainda vai ganhar, tá? Não é só porque é mais barato que é pior, não. Ele usa vários componentes que geralmente vão aparecer só em equipamentos bem mais caros. No próprio site da Fosi, a gente consegue ver vários desses componentes. A gente consegue saber, por exemplo, que o Box X5 usa capacitores Nichicon, resistores de filme de alta precisão, 0,1%, que ele usa os amplificadores operacionais OPA 1612, amplificadores aí respeitados no mundo audiófilo, os conectores RCA banhados a ouro, capacitores de poliéster Panasonic,
E as especificações técnicas também são muito boas. A distorção total harmônica fica abaixo de 0,009%. Ela poderia ser o dobro ou o triplo que a audição humana comum nem perceberia. A relação sinal-ruído acima de 92 decibéis. Então aqui a gente já está num território de altíssima qualidade. E quando uma marca faz questão de ser transparente assim, no que concerne os seus componentes, é porque ela está segura disso. Nenhuma marca vai expor seus componentes assim se for para passar vergonha. Por isso que é muito incomum as empresas mais populares, é muito raro elas darem detalhes de componentes. Então a Foz aqui, ela tá batendo no peito e mostrando, ó, eu vim brigar. Olha o que eu tô entregando aqui e por um preço bem acessível. O Box X5 ele custa $110 e mesmo assim consegue entregar componentes de alta qualidade. E ele tem um tamanho bem compacto, mede 11 de largura por 14,2 de comprimento e aproximadamente 4 centímetros de altura. E ele pesa 406 gramas. Um detalhe interessante também é que esses amplificadores operacionais são removíveis. Então, os entusiastas aí mais hardcore, eles ficam brincando de trocar esses OPAs por outros. O cara vai, compra esse aqui, depois ele troca por um outro e vê se dá uma diferença no som. Então até isso é possível fazer, quem quiser fazer. Ele passa uma sensação boa nas mãos, o gabinete é todo de alumínio, o botãozinho de ligar e desligar não parece um botão molenga, feito de qualquer jeito. Ele transmite uma sensação de ser mais caro do que ele é. A instalação é bem simples, você liga o toca-discos ao Box X5 e o Box X5 ao seu amplificador, que no meu caso aqui, como eu não tenho um amplificador integrado, eu tenho um pré-amplificador e depois um par de amplificadores. Então fica o toca-discos, que vai para o Box X5, que vai para o pré-amplificador P4, que esse sim vai para o par de amplificadores V3 mono, que finalmente vão para as caixas de som passivas. Para ligar o aparelho é só apertar uma vez e para desligar você aperta e segura durante uns 3 ou 4 segundos. E agora eu vou falar como é que eu testei o Box X5, mas antes não custa dar aquele lembrete de sempre, a Foz não está me patrocinando, e não apenas não está me patrocinando, como o Box X5 e todos os outros equipamentos do meu sistema de som que vocês veem no vídeo, foram todos comprados com meu dinheiro. A Foz ainda não me mandou nada, tá? Se um dia acontecer, eu vou informar isso no vídeo. Por enquanto não tem nenhuma perspectiva disso, e eu é que tô tendo que comprar tudo. Os 3 primeiros discos que eu escutei para testar o Box X5 foram discos que eu havia escutado há poucos dias. O da Yumi Matsutoya, Before the Diamond Dust Fades, A Máquina Voadora do Ronnie Von e, por fim, o Knock on Heaven's Door, Ask DNA, que é parte da trilha sonora de Cowboy Bebop. É sem dúvida uma das melhores até hoje de animações de todos os tempos e eu sou muito fã. Será que tem algum fã de Cowboy Bebop aqui no canal? Comenta aqui! O disco da Yumi eu tinha escutado na mesma semana, uns 5 dias antes, eu acredito. O do Ronnie Von eu tinha escutado 2 dias antes. E o Cowboy Bebop, Knock on Heaven's Door, Ask DNA, eu havia escutado há mais de uma semana, porém é um disco que eu conheço muito, que eu escutei muitas vezes ao longo da vida e também ao longo do último ano. E tem um detalhe muito importante aqui, eu nem estou usando uma agulha avançada, uma agulha sofisticada. A cápsula que veio com esse toca-discos, ela é a Audio-Técnica AT-VM95C, que é justamente a versão cônica da linha VM95. Ela é a mais simples da série, ela traz uma agulha cônica. Então o Box X5 ele ainda está sendo subaproveitado, porque a agulha cônica ela extrai menos informação do sulco do disco do que uma agulha elíptica ou microlinear. Ou seja, mesmo com esse setup relativamente básico, já deu para perceber diferença.
A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu ouvi o Before the Diamond Dust Fades com o Box X5 é que o disco me pareceu mais pesado, mais vivo, mais energizado. Foi a sensação que eu tive, é que antes parecia que ele não tinha energia suficiente. Não sei se faz sentido colocar nesses termos, mas eu estou tentando descrever. E alguns instrumentos, principalmente de bateria, parecem mais vivos, mais naturais também. E em alguns momentos eu percebia que o som estava mais separado. Parece que os canais ficaram melhor separados. É como se o estéreo tivesse ficado melhor e o som mais vivo. É como se a banda estivesse de alguma maneira mais presente, saindo para fora da caixa do som e um pouco mais realista e mais para frente do ambiente, como se ocupasse mais espaço. No caso do A Máquina Voadora, do Ronivon, eu percebi, por exemplo, na música Seu Olhar no Meu, aquele efeitinho que deixa a voz do Ronivon meio trêmula, um efeitinho psicodélico, eu não sei o nome, ele ficou mais perceptível e a música acabou ficando mais bonita. Na música Continentes e Civilizações, rola uma introdução falada. Parecia que a voz do Rony com o Box X5 ficou dentro da minha sala, sabe? É como se não estivesse vindo das caixas de som. É claro que por ser uma faixa nos dois canais, esquerdo e direito, é natural que qualquer caixa boa gere um efeito que parece que o som está saindo entre as duas caixas de som, entre a direita e a esquerda, mas não é disso que eu estou falando. É como se estivesse para fora das caixas, como se o Ronivon estivesse na minha sala, como se a voz dele estivesse saindo de uma pessoa perto de mim. Por fim, na música Você de Azul, segundo o tema de Alessandra, rola uma guitarrinha entre uma frase e outra cantada. Um solinho de guitarra, quando o Rony tá cantando. E você está de azul, tão, 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 de mistérios cor do mar, tão, 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 tão. Essa guitarrinha, ela me parecia antes mais agressiva, mais alta com relação aos outros instrumentos da música, e com o Box X5 parece que essa guitarra ficou mais controlada, mais comedida. Na hora eu até achei bem esquisito, fiquei pensando que estava com defeito, assim, que eu pudesse ter feito alguma coisa, porque o meu preamp, o P4, ele tem ali um knobzinho de graves e outro de agudos, e como essa caixa da Foze, ela é muito, às vezes, agressiva, em alguma região ali dos médio agudos, muitas vezes eu abaixo um tequinho ali nos agudos. Então eu pensei que eu pudesse ter feito isso e esquecido de voltar, mas não era. Era o efeito do Box X5 que deu uma controlada, uma comedida nessa guitarrinha. Também percebi uma maior naturalidade nos instrumentos, uma separação melhor, às vezes a bateria, o bumbo, os tons, de vez em quando um chimbal. Mas onde eu mais percebi isso foi no Ask DNA. No Ask DNA eu fiquei impressionado, a bateria me chamou a atenção, parecia um bumbo e uns tons, parecia um vivo, sabe? Parecia que a pele da bateria estava sendo tocada mesmo, não parecia um negócio meio encapsulado, gravado e sei lá, meio metálico e que estava vindo da caixa de som. É como se rolasse uma ilusão maior, né? A gravação conseguiu me iludir mais do que sem o Box X5, ganhou vida. É como se a música passasse a ter ganhado uma vida nova, com mais realismo, a textura da bateria, às vezes de um baixo também, ficou mais nítido, mais realista e mais natural. Essa questão das músicas terem se tornado mais vivas, mais realistas, com uma separação melhor de canais, aconteceu também, por exemplo, no For You do Tatsuro Yamashita. Ficou mais bonito, mais agradável, a gravação já é show demais, a prensagem também japonesa já é o fino do fino, mas conseguiu ficar ainda melhor com o Box X5, apesar de eu estar usando uma agulha cônica. E daí talvez você esteja pensando, tá, mas será que não é placebo? Bom, é lógico que o placebo existe, todo mundo está sujeito a ele, muito audiófilo aí tem pavor de teste cego, porque tem medo de descobrir que estava só sendo vítima de placebo, mas eu não fui pro
Box X5 com expectativa. Eu achei que não ia dar diferença nenhuma quase. Se é que daria alguma, eu pensei que daria aquela diferença, tipo, será que tá diferente mesmo? Porque a minha agulha é cônica. O meu Foz X5, Box X5, ele ainda tá sendo subaproveitado. Eu fui com expectativa zero, ou quase zero, mas não, quando eu ouvi, eu percebi. Então, embora eu não descarte a possibilidade de placebo, eu duvido que seja só placebo, e eu boto fé que se eu tivesse condição de fazer um teste cego, se tivesse alguém para fazer esse teste cego em mim, alguém para aplicar, eu acertaria tranquilamente a diferença do som com o pré de fono embutido e com o Box X5. O link para o Box X5 vai estar na descrição do vídeo. Na verdade, são 2 links. Na data em que eu estou gravando esse vídeo, o Box X5 está disponível com estoque local em 2 lojas, a Asia Image Store e a Foz Audio Store. Então, confira os 2 links que estarão na descrição. Vamos agora falar dos pontos negativos do Foz Box X5. E o primeiro ponto negativo é o terminal de aterramento. 2 problemas. Primeiro é que a haste, tá vendo aqui esse parafuso de aterramento? Essa haste aqui, ela é muito grossa. Ela é muito mais grossa do que o padrão do mercado. Então, quando você pega um cabo Y desse aqui e tenta enfiar aqui, é praticamente impossível. Eu consegui, mas eu tive que forçar e acabou, inclusive, danificando um pouquinho de leve a parte de fora do cabo. Deixa eu mostrar. Tá vendo aqui esse branquinho? Esse branquinho aqui, eu acho que foi no ato de eu forçar para entrar, acabou meio que começando a quebrar o cabo. Não quebrou, não estragou não, mas eu tive que pôr muita força aqui, então eu acho que acabou dando uma danificada. Agora, depois que eu já forcei, agora eu até consigo pôr e tirar com relativa facilidade, ó. Mais ou menos, né? Aí, ó. Mas a espessura disso aqui é absurda, não tem necessidade nenhuma até onde eu sei. Fica parecendo que a Foz só quis botar um parafuso grosso para parecer hi-fi, premium. Se eu for comprar outros cabos, se eu comprar aleatoriamente ali 5 cabos, eu acho que todos vão vir com esse tamanho aqui, cabo Y. Então, se a Foz quer colocar um parafuso aqui, uma haste mais grossa, o mínimo que ela tinha que fazer é enviar um cabo de aterramento junto. E o segundo ponto negativo é a distância entre o terminal de aterramento, aqui o borne, e onde vai o cabo de alimentação. É uma distância muito curta, então é meio desconfortável. Esse cabo aqui, ó, ele não é muito grosso e tal, então eu não tive problema. E geralmente estou colocando assim virado para cima. Mas, por exemplo, se dependendo do setup da pessoa, a pessoa precisar ligar o cabo meio assim para baixo, meio assim, ó, pro lado ligeiramente para baixo, pode ser um problema. Ela vai esbarrar no outro cabo aqui. Então eu achei meio mal planejado isso aqui. O terceiro ponto negativo é que ele não vem com cabo nenhum. Eu até entendo assim não mandar com cabo RCA, mas no mínimo o cabo de aterramento tinha que vir. Sobretudo pela razão que eu já mencionei, que é a espessura desse parafuso aqui. Ele é fora do comum. Então a Foz deveria enviar pelo menos um cabo terra. Se ela não quiser mandar um cabo mais caro, que vem 2 RCA estéreo aqui mais um cabo Y junto, então ela manda só um cabo de aterramento. E agora, passando para o último ponto negativo, e esse é o mais importante, de longe, é que o Foz Box X5, ele geralmente causa ruído. Fica um ruído de fundo no som. Quando você liga o amplificador lá e está usando o Box X5, ele deixa um ruído de fundo. Quando eu estava usando o pré-embutido, não tinha ruído nenhum, nada. Eu podia colar minha orelha no alto-falante, que não dava ruído nenhum, mas com o Box X5 isso não acontece. Então eu vou mostrar o ruído de fundo que o Box X5 está deixando no meu sistema de som. Antes eu preciso avisar que o meu sistema aqui, a organização dele, está um pouco longe de ser a ideal, tá? Por quê? Porque dizem que você tem que isolar o pré de fono o máximo possível dos outros equipamentos. Acontece que essa exigência, ela pode até ser legítima talvez, mas ela é meio absurda, porque se eu comprei, por exemplo, esse rack Hi-Fi, eu comprei para otimizar o espaço. Como é que eu vou isolar o X5 aqui? No meu caso, eu não tenho condição. Muito difícil. Sobretudo pela questão dos cabos. Isso aqui é uma confusão dos diabos aqui.
Eu não tenho condição de isolar um cabo do outro, de fazer os cabos não encostarem. Agora, vocês podem ver que eu me empenhei bastante. Os cabos que eu tô comprando, eles todos são revestidos de uma malha trançada e grossa, exatamente para prevenir interferência no som. Esse aqui, ele é até mais fininho, né? A ponta dele é até mais fininha, mas de modo geral os meus cabos são grossos. Então, assim, meu sistema aqui não é o ideal, né? O ideal seria que eu desse muito espaço entre uma coisa e outra e que os cabos não encostassem uns nos outros. Mas isso é impossível para mim. Esse móvel planejado aqui não me deixa alternativa. Porque você sai aqui desse buffet, dessa superfície, e já encontra com o MDF aqui no fundo. Não tem como eu pegar cabo e passar por trás, como se eu fosse um móvel comum, e daí eu posso chegar o móvel para longe da parede. Aqui no meu caso não tem jeito. Então, sem mais delongas, vamos mostrar. Então, como é que liga o sistema aqui? Primeiro liga o toca-discos. Liguei. Eu já posicionei o knob de volume aqui no pré-amplificador P4, num volume que geralmente eu ouço. Geralmente eu ouço entre aqui até a metade. Vou deixar até um pouquinho mais alto do que o mínimo que eu costumo ouvir. Vou deixar aqui, ó, quase na metade. O toca-discos já está ligado. Agora eu vou ligar o X5. Agora eu vou ligar o P4. E a hora que eu ligar os amplificadores V3, vocês vão ver que vai gerar um ruído. Então, ó, não está com ruído nenhum nesse momento. E agora eu vou ligar. Espero que esteja captando o ruído. Vou colocar mais perto. Eu vou desligar agora os amplificadores para vocês verem a diferença sem ruído nenhum. E agora ligando. Então é esse ruído que o X5 deixa no meu sistema. Lembrando que aqui já está um volume bem alto. Eu raramente passo disso. Eu não posso pôr o disco para tocar para mostrar para vocês porque vai dar direito autoral. Mas quando eu coloco os discos para rodar, esse barulho aqui, em que pese ele ser alto, ou pelo menos relativamente alto, quando eu ponho para tocar a música, eu não escuto mais isso aqui. E não é exatamente porque ele interrompe o sinal, ele entra um sinal de áudio da música e daí esse ruído desaparece de verdade. Não, não é isso. O ruído continua, só que ele nunca é incômodo. Eu não consigo escutar ele no meio da música. Quando as músicas estão tocando, eu não escuto mais esse ruído aqui. As músicas são evidentemente muito mais altas do que esse ruído. Então, deixa eu desligar aqui agora. Então, como eu ia dizendo, por mais que esse ruído seja indesejável, quando eu peso as coisas na balança, eu nunca voltaria a usar o pré de fono embutido do toca-discos. Porque, por um lado, o pré embutido ali não tem ruído nenhum, beleza, não dá ruído nenhum, zero. Por outro, o som é mais pobre ali, mais embolado, a separação estéreo e a separação dos instrumentos não é tão boa. Eu já expliquei a mudança que houve quando eu passei por X5, então não preciso explicar de novo. Mas então, pesando na balança, eu ainda prefiro bem mais usar o pré de fono externo. Eu não sei se algum dia eu vou conseguir me livrar 100% desse ruído, mas esse ruído, quando tá tocando com a música, ele é imperceptível. Eu, pelo menos, não percebo. A música tá torando, então esse ruído que dá do X5 não me incomoda e eu nem percebo ele. Eu acho que se eu percebesse, eu ficaria muito incomodado e não conseguiria usar, porque eu me conheço. Se eu ficasse escutando aquele zumbidinho no fundo, eu ia ficar puto e não ia conseguir curtir o som. Mas eu, pelo menos, não escuto. Por fim, o quinto e último ponto negativo do Box X5 é que a fonte de alimentação não é bivolt, o que eu até compreendo, seria mais caro enviar uma fonte bivolt, mas como a FOSE trabalha com o mercado brasileiro, e a FOSE evidentemente deve saber que aqui tem tanto 110 quanto 220, eles tinham que enviar para o armazém brasileiro os dois padrões, eles tinham que enviar fonte do 110 e fonte 220. Essas fontes são caras, tá?
custa pelo menos R$100 uma fonte de alimentação AC de 16 volts e 1 ampere. Se você achar uma mais barata, é porque você vai ver que ela é mais vagabunda, não tem ventilação, o que eu acho que não é muito adequado. Mas uma fonte mais robusta fica aí por volta de 100 até 120, R$130. Ou seja, o que era para sair 400 e pouco ou 500 e pouco acaba saindo 500 e tanto, 600 e tanto, porque me obrigou a comprar uma fonte nova. Agora, falando dos pontos positivos, o primeiro ponto positivo é o tamanho, ele é compacto. Então, a menos que você queira exibir uma baita sala hi-fi, onde tudo é muito cavalo, tudo é muito gigante, etc e tal, isso aqui é um ponto positivo, porque as casas hoje são cada vez menores, nem sempre você vai ter espaço, ainda mais para quem está montando um sistema modular, completamente modular no meu caso, porque eu não tenho nada integrado. Tudo isso ocupa espaço, e se fosse grande, eu não conseguiria usar ali, provavelmente. O segundo ponto positivo é que ele está em harmonia com os outros dispositivos de áudio da Foze. O P4 e o V3 Mono, eles têm o mesmo tamanho e o mesmo design do Box X5. Então, ele se harmoniza com os demais. Terceiro ponto positivo do Box X5 é que ele usa componentes de qualidade. Eu já comentei sobre os componentes aqui no vídeo, então não preciso me aprofundar. E o quarto ponto positivo é o som. Melhorou o som dos meus discos e, assim, embora eu particularmente não tenha experiência com vários outros amplificadores fono, quando você pesquisa sobre o Box X5, inclusive na gringa, você vê que é só elogios praticamente. Tirando a questão do ruído de fundo, que é relativamente comum, ele deixar um ruído de fundo, é um pouco difícil você se livrar completamente 100% do ruído. Tirando essa questão, ele é elogiado na gringa. E os gringos, eles são muito mais exigentes do que a gente. Eu não sei se você aí que está assistindo o vídeo já teve a curiosidade de pesquisar amplificador, caixa de som, em tudo que é fórum da internet. Você vai ver que os gringos são muito mais exigentes e para eles qualquer coisa que não é boa eles chamam de lixo, de porcaria. Eles têm uma certa resistência com o Chi-Fi. Tá diminuindo, é claro, que as marcas têm se mostrado não apenas baratas, mas boas, então essa resistência está diminuindo, mas eles têm uma certa resistência e o Foze Box X5 é muito elogiado. Eu vi gringo dizendo lá que ele é melhor do que amplificadores mais caros, então o som dele realmente é bom, eu acredito nisso. Eu não tenho um monte aqui para testar, mas eu fiquei satisfeito com a melhora do som. Ponto positivo para o som do Box X5. O quarto ou quinto ponto positivo, eu já me perdi na contagem, é que o amplificador operacional, o OPA 1612, ele é removível, ele é substituível, você não tem que mexer com solda, com nada, você vai lá e troca a hora que você quiser. Você consegue abrir o Box X5, tirar esse amplificador operacional e colocar outro da sua preferência e ver se você gosta mais do som ou não. Agora a gente passa para as considerações finais e conclusão do vídeo, mas antes eu preciso pedir para você deixar o seu like. Se você chegou até aqui no vídeo, eu imagino que esse vídeo esteja sendo útil para você, então curte aí, não custa nada, você vai levar 2 segundos para clicar no like. Se você quer ver mais vídeos sobre equipamentos de áudio, se inscreva no canal, porque sempre que for possível eu postarei novos vídeos, beleza? Considerações finais, se eu acho que isso aqui vale a pena ou não. Vale 100%, eu recomendo isso aqui para qualquer pessoa que tenha condição. O som melhora e ele é um custo-benefício absurdo. Isso aqui é barato, tá? Um pré-amplificador fono de $100 é barato. Eu sei que ele custa 110, mas volta e meia você vai pagar menos do que isso. E como a Foze trabalha com estoque local, a gente está praticamente comprando isso aqui sem imposto. Se você pegar aí, não vou nem pegar $110, que é o preço cheio, vamos pegar $100, que já seria ele com $10 de desconto. Se você converter para reais, já vai dar R$500. E no AliExpress, você não vai pagar muito mais do que isso. Qualquer época que você achar ele com estoque local, você arruma um cupomzinho ali, ele não vai sair mais do que uns 550. Então é como se você estivesse comprando ele a $100, pagando 10 ou 15% de imposto. E se você for comprar de qualquer outra marca, inclusive marcas chinesas, por exemplo, como o Wi-Fi Zen, ou você vai pagar mais caro, porque o amplificador deles é
naturalmente mais caro, não custa só $100, ou então você não vai achar com estoque local e, consequentemente, mesmo que você ache um outro pré de fono de $100, você vai tomar a facada e vai pagar 100% de imposto. No Brasil, pelo menos, eu acho que não tem como ser melhor do que isso aqui. Talvez para um gringo que tem um salário em termos de dólar ou de euro muito mais alto do que o nosso, o cara vai lá e compra um da Cambridge Audio da vida, vai pagar mais caro, mas não vai doer nele, não vai doer no bolso dele. Agora, pra gente que é brasileiro, você teria que ser rico para você ficar comprando essas marcas europeias. Você tem que ser muito bem de vida. Então, vale muito a pena isso aqui. Se você tem um toca-discos e tá usando um pré-amplificador de fono embutido, você vai perceber a diferença na hora, principalmente se você já estiver usando agulha elíptica. Eu acredito que quem usa agulha elíptica ou microlinear ou chibata vai ter um susto maior ainda. Como a minha agulha é cônica, o pré de fono não consegue fazer milagre. O que ele está fazendo? Ele está amplificando o sinal captado pela cápsula e pela agulha. Ou seja, ele não consegue fazer algo que a própria agulha ou cápsula não consegue fazer. E se a agulha é cônica, ela não vai conseguir tocar lá no fundo do suco, ele tem menos informação para trabalhar, ele tem menos informação para amplificar. Consequentemente, ele não consegue, por assim dizer, se exibir com uma agulha cônica em comparação com agulhas mais avançadas, mais sofisticadas. Concluindo, é isso, vale a pena sim, principalmente se você estiver usando um pré de fono embutido, mas mesmo se você estiver usando um receiver ou um pré-amplificador aí de fono mais barato, mais simples, se você estiver usando outro, pode ser também que você sinta um upgrade se você passar pro Foze Box X5. Então, tamo junto, obrigado aí por assistir, valeu e até o próximo vídeo. Falou, galera!